consegue competir em situação de igualdade. Então nós precisamos criar mecanismos, políticas compensatórias, temos que fazer uma série de providências, nem sempre eficazes depois, porque a evasão já aconteceu, e quando o aluno se evade é difícil de trazê-lo de volta. Deve ter aqui professores, gestores da área da educação que conhecem muito mais do que eu, não é? Que sabem disso. Então, o levar o aluno para a escola, ou mantê-lo num ambiente de qualidade, de instá-lo, de desafiá-lo, de estimulá-lo para o crescimento. Esse é um dever tão relevante para o poder público que, de fato, eu acho que precisa nos tocar cada vez mais, dada a importância dessa matéria para o futuro do país, para o futuro da nação. Eu recebo no Tribunal de Contas muitas assim, demandas, inquietudes dos administradores públicos. E tenho a pretensão de compreendê-las, porque durante uma década, como eu disse, eu estive trabalhando diretamente no serviço público municipal, claro, lá já se vão mais de 20 anos desse período, mas eu compreendo quase todas as coisas que me são colocadas e tento verificar de que maneira uma instituição como a nossa pode ser parceira, sem deixar de fiscalizar. Não adianta isso, nós não vamos deixar de fazer, não há a menor possibilidade, nós vamos continuar fiscalizando, porque é o nosso dever, a nossa responsabilidade. As senhoras e senhores que estão aqui, se virem um Tribunal de Contas omisso, negligente, vão criticar. A sociedade vai combater. Os bons administradores públicos vão reclamar se vocês estão agindo de maneira imprópria. A mídia, as redes sociais, já sai das redes sociais, elas mudaram a nossa relação com o conjunto da cidadania. Então nós temos que fiscalizar, nós vamos continuar fiscalizando. Nós estamos nos preparando para fiscalizar cada vez melhor. Com o apoio do Legislativo, a Assembleia tem nos dado respaldo, estamos lá com um projeto de lei agora para criar, inclusive, alguns cargos de auditor na área de engenharia, porque o Estado está investindo muito e vai investir, e nós precisamos estar preparados para fiscalizar as grandes obras, né? Então nós vamos continuar cumprindo essa missão, sem a menor sombra de dúvida, mas nós queremos ser partícipes desse processo. Mas às vezes nos trazem inquietudes, preocupações, em relação às quais os principais atores para resolver esse processo não estão no Tribunal de Contas, não estão no controle externo, estão em outras esferas. Nós falamos muito, por exemplo, no país, no Pacto Federativo. A reconstrução do Pacto Federativo, a reforma, um novo Pacto Federativo. Bom, eu quero lhe dizer uma coisa, que do jeito que o cenário está colocado, nem sei se pode falar bem um Pacto Federativo, porque tem um negócio aqui meio leonino, onde a União se apropria de grande parte das... Se apropria no bom sentido, tá? Por favor, temos que ter cuidado com as palavras. Fica com a grande parte do bolo da arrecadação. Uma outra parcela menor é reservada aos estados e aos municípios. Sem parecer demasiado na minha observação, fica quase que com o que sobra. Não obstante, cresçam frequentemente as demandas, e a saúde é o exemplo mais claro do quanto tem aumentado a demanda da sociedade pela prestação de bons serviços públicos. A saúde é o exemplo mais claro, mas poderia citar outro. A própria segurança, onde também cada vez mais o município é instado a colaborar, a subvencionar e assim por diante. Bom, mas como é que nós vamos reconstruir ou escrever um pacto federativo? Tem comissão no Congresso Nacional, tem notáveis falando sobre isso, dissertando. Agora, essas coisas, eu tenho uma ideia muito pragmática, essas coisas se resolvem pontualmente, passo a passo, objetivo por objetivo. Então, alguns exemplos concretos. Os royalties do petróleo, por exemplo. Né? Obrigado. Muito obrigado. Os royalties do petróleo. Na mão de quem estava, ou ainda está, a solução de uma partilha justa dessa riqueza nacional? Eu até escrevi um artigo no Correio do Povo, na época, com o título deliberadamente ingênuo, dizendo assim: o petróleo também é nosso. Sim, porque é também do Rio Grande do Sul, também de Santa Catarina, né? Também do Maranhão, também do Acre. Porque essa é uma riqueza nacional, não é uma riqueza dos estados, com devido respeito, ditos produtores de petróleo. Não, eles não são produtores de petróleo. Aquela é uma riqueza nacional que está lá localizada. Mas a Constituição diz que isso é um bem da República. Mas esse assunto não frutificou, como nós todos desejávamos no ambiente do Congresso Nacional.
luta muito presente dos municípios. O Fundo de Participação dos Municípios e o Fundo de Participação dos Estados, FPE. Agora tem uma proposta até pleiteando mais 2 pontos percentuais para o fundo. Justa, legítima demanda. Tudo que eu puder dizer a favor, direi, porque é necessário. E olha, eu não sou candidato a nada, não sou nenhum palanque, não sou legítima, justa demanda. Mas aconteceu um episódio bem recente, que mostra sobre a necessidade de nós termos uma articulação e uma leitura de cenário muito presente. Foi votado poucas semanas atrás a lei complementar, cujo número eu não lembro, eu acho que é a 143, se eu não me engano, que trata do Fundo de Participação dos Estados. Lá, né, na lei 143 foi dito o seguinte: eventuais desonerações concedidas pelo governo federal incidirão apenas na cota de arrecadação destinada à União, não sendo consideradas para efeito de repasse de FPE e FPE. Ou seja, trocando em miúdos, se a União quiser fazer política fiscal, econômica, isentando, reduzindo o IPI para a linha branca, para o automóvel, faça. Mas não use o chapéu alheio, não use o recurso dos estados e dos municípios. Isto foi para o texto da lei, o Congresso votou isso. Esse dispositivo foi vetado pela Presidente da República. E agora? O veto foi mantido. Foi mantido no ambiente do Congresso. Eu não estou aqui fazendo uma crítica à decisão do Congresso, porque eu sou um democrata e eu respeito as decisões. Foi uma decisão jurídica e politicamente em absoluta sintonia com a Constituição. Agora, quando o administrador bate as portas do Tribunal de Contas, é isso que eu queria dizer, com as suas inquietudes, e diz assim, como aconteceu em 2012, onde, sem exagero, dezenas de administradores vieram ao tribunal dizendo: caiu meu FPM e, portanto, estou numa situação de desequilíbrio fiscal. O senhor, o tribunal precisa olhar para isso. Eu tive que fazer um esforço extraordinário para dizer o seguinte: nós vamos olhar um a um os balanços do Rio Grande. E mesmo que o prefeito não consiga demonstrar, mas se nós identificarmos que o desequilíbrio decorreu da queda do FPM, nós vamos considerar isso como um fator atenuante na hora de examinar a gestão fiscal dele. Porque ele tinha uma previsão que não se concretizou. Né? Fazer isso. Agora, o tribunal não faz as leis. Né? O tribunal acaba tendo que lidar com essa pauta que não é na esfera da competência deles. Nós lidamos com o produto de uma ação que não está na nossa esfera de competência. Então é por isso que é importante que os agentes públicos, que a sociedade saiba o que está acontecendo e possa se aliar nessa luta, por exemplo, municipalista. Eu sou municipalista, tenho muito entusiasmo por essa causa, não é? Para que nós possamos exatamente prevenir e evitar ocorrências como essa, porque na hora de dar satisfação à sociedade, o prefeito se vê limitado, porque foi afetado por uma política decidida em Brasília, que tem os seus méritos, mas que, por outro lado, abarrota as nossas ruas e estradas de automóveis, e depois em Porto Alegre, por exemplo, a gente não consegue nem andar, não é? Por conta de uma ação como essa, que eu não estou nem dizendo que está certo ou que está errado, é apenas um consectário de uma ação. Eu não quero fazer juízo crítico sobre as políticas públicas, não cabe ao tribunal. O Tribunal de Contas não é administrador, não é papel dele. Você tem o seu papel de controle. Mas eu queria trazer esse exemplo à tona apenas para evidenciar esse aspecto. Eu quero encaminhar minha conclusão. Eu confesso que eu teria mais coisa para falar aqui, mas eu vou perder a minha audiência, certamente, né? Dado o adiantado da hora. Nós temos falado muito, ouvido muito, e eu mencionei no início da exposição, da palestra, falado no tema da improbidade, da corrupção no ambiente da administração pública e da sensação de impunidade que, por vezes, toma conta de nós, né? Nos envolve intensamente. O cidadão passa a ser descrente, tem aquela famosa locução de Rui Barbosa, né? De tanto ver triunfar as novidades, de tanto isso, de tanto aquilo, o cidadão chega a ter vergonha de ser honesto. Oxalá isso nunca aconteça, nós não podemos permitir que isso ocorra, porque, na verdade, o Brasil está passando por um processo, eu tenho uma leitura otimista disso, um processo de transformação. Quantas coisas estão efetivamente melhorando na vida
pública, na administração pública, na qualidade dos serviços prestados à população. Eu volto aqui ao exemplo da saúde. Se está longe do ideal, olha, se a gente faz uma retrospectiva, nem voltando tanto no tempo, nós vimos que os municípios, como eu disse antes, tinham uma atuação muito escassa, muito limitada na prestação de serviços de saúde. E hoje eles são protagonistas, sobretudo na atenção básica, então não é preciso dizer. Agora, muitas vezes também, e nós precisamos fazer o nosso meia-culpa, muitas vezes a gente identifica a corrupção que está lá fora. Os grandes atos de corrupção, os escândalos, as operações da Polícia Federal, quando, não raras vezes, essas práticas desonestas, elas permeiam estruturas da administração pública de todos os quadrantes, de todas as esferas, de todos os poderes e órgãos. Não há privilégio nisso, não quero apartar ninguém, a gente constata isso. Não é? Porque as organizações são formadas por pessoas, pessoas erram, pessoas acertam. É por isso que nós temos que ter mecanismos de prevenção, com bons controles internos, com bons controles externos, no caso do Tribunal de Contas, em parceria com o Poder Legislativo, e muita transparência. Radicalidade absoluta em relação à transparência. Olha, eu fico pensando quais seriam, por exemplo, atos de uma prefeitura, de uma Câmara de Vereadores, de um Tribunal de Contas, para me apartar, que pudessem ser classificados como sigilosos. Só que é quase impossível encontrar nessas estruturas um ato sigiloso. Muito difícil. Mesmo as nossas auditorias, nós só não divulgamos algumas delas previamente, porque como a polícia também não divulga uma operação policial eventualmente. Mas, de regra, todos os nossos atos estão em público. E se tiver algum que não estão e que alguém aqui acha que deva estar, até me acione e me demande, porque eu vou fazer a autocrítica necessária. Agora, a corrupção não é um problema das organizações públicas, de determinados agentes do Poder A, do Poder B, C, ou do Tribunal de Contas, etc. e tal, não. Eu até pesquisei para vir para cá rapidamente, vou encerrar com isso, alguns dados de pesquisas de opinião feitas por institutos acreditados como o IBOP, o Vox Pop,